Vamos falar então, Bora. agora tá na hora de falar mesmo. Chegamos no nome do Um Tibia. assunto. Elon Musk. Muita gente sabe que menino Musk aí, nosso sul-africano ricaço, dono da Tesla, ele comprou o Twitter. O Twitter agora é do cara. Ele comprou por uma bagatela de 44 bilhões. Sim, 44 bilhões de dólares para o valor de mercado do Twitter foi muito barato. Acho que todo mundo viu assim, bilhão, 44 bilhões, falou assim, pô, caralho, 44 bilhões é muito dinheiro. Porra! Tudo isso? Dá pra resolver muito problema na vida. Com 44 bilhões, porra, dá pra resolver muito problema na vida. Cleo. Você coloca 4 bilhões na minha mão, Cleo. Ai. Pô, a minha expectativa de vida, se ela tava nos 47, ela ia pra no mínimo uns 41. Eu ia gastar pra ficar muito gostosa e aí eu ia doar o resto. Foda-se. Só preciso ser muito gostosa por um aninho só de vida. E aí... Mentira, brincando, não faria isso. Claro. Eu iria contratar uma equipe inteira de seguranças de estatura desfavorecida pra poder me proteger. Esse é o meu sonho. Eu ia querer eles todos com motosserras. E sabe por quê? Porque as pessoas que têm realmente a estatura desfavorecida, elas têm muito vantagem pra poder ser segurança, porque elas têm outro ponto de visão. Parece que desembarcou na nossa cidade e estão caminhando pela rua. Não ia ser mágico, ia ser lindo, mas enfim, voltando. Então, Elon Musk comprou o Twitter, né? Em vários momentos ele falava sobre algumas parcialidades do Twitter, né? Assim, em alguns momentos ele foi censurado, né, pelo Twitter e agora o pai tá on. Então, assim, agora eu quero ver alguém censurar ele no Twitter. Que, inclusive, aconteceram até alguns eventos, né? Muita gente passou a ganhar muito seguidor no Twitter, muita gente passou a perder seguidor no Twitter. Parece que alguma coisa no algoritmo foi mudada, né? Ele fez uma jogada de mestre, porque muita gente não entendeu como é que foi a negociação do Twitter. Então, deixa eu explicar pra vocês mais ou menos, tá? Twitter era uma empresa de capital aberto, então tinha acesso a... Então, existiam investidores. Quando você é uma empresa de capital aberto, geralmente você tem que agradar seus investidores, né? Então, você tem que fazer mudanças que façam sentido e que deixem essa pessoa mais rica. Papai Musk tava ali na cadeira dele e falou assim, e se eu comprasse um pedaço do Twitter? Aí ele comprou um pedaço do Twitter. Até aí, tudo bem. Aí, Papai Musk foi no Twitter, no próprio Twitter, e falou assim, então... comprei um pedaço do Twitter. E quando ele fez isso, as ações do Twitter foram pras alturas, porque tudo que o Elon Musk twitta fica mais caro. Elon Musk podia comprar ações da minha empresa, que amanhã eu estaria bilionário. Paulo, sou rico, milionário, E aí o que acontece? Até aí tudo bem, até aí um sábado normal. Aí o Papai Musk entendeu o seguinte, pô, eu comprei a ação, falei que comprei a ação, valorizou minhas ações. O que aconteceu? Ele virou e falou pra galera do Twitter o seguinte, galera do Twitter, então, eu comprei algumas ações. Vamos me vender o resto aí, vocês não querem não? Aí eles falam assim, não, mas por que nós vamos vender pra você? Mas tal. Ele falou assim, não, eu quero que vocês me vendam pelo valor de 54 doleta a cota. Que audácia! Obviamente, o pessoal do Twitter, não, peraí, como assim? Você tá querendo vender, tá querendo que a gente vende tudo por mais barato? Como assim? A gente não tava nem querendo vender. Aí ele fala assim, então, se vocês venderem a 54, vocês ganham um dinheiro bom. Mas se eu virar e vender todas as minhas ações do Twitter... as ações de todos os outros acionistas vão lá embaixo. E assim... num belo dia, Elon Musk simplesmente comprou o Twitter. Ele jogou banco imobiliário na versão Extreme. O porquê que eu acho que, que essa compra do Twitter ela foi muito importante, inclusive, de ter acontecido. Primeiro ponto, porque realmente o Twitter ele tava caindo em vários casos suscetivos de manipulação do algoritmo deles. Em alguns casos, essa manipulação ela foi para o bem. Mas eu acho muito problemático quando você tem esse tipo de influência em uma ferramenta que hoje em dia é utilizada para poder criar a opinião de muita gente, porque você abre o precedente, né, como aconteceu no caso do Facebook, de poder fazer isso para quem não presta. Pegando pesado nesse bang aí, viu? A questão é, o que o Elon Musk falou que pretende fazer com o Twitter, isso é muito importante e isso vai mexer com bastante da parte de tecnologia. Ele tá querendo mudar o core do Twitter. E isso é muito importante de entender o porquê que um cara faria isso numa rede social que já tá super bem estabelecida. Primeiro, uma opção de editar os tweets. Pra quem não sabe, você não pode editar um tweet. Você só pode apagar ele. Então, assim, é uma rede que ela foi muito utilizada recentemente para poder realmente, assim, mostrar podres, entre aspas, de pessoas, às vezes antigos, às vezes de uma outra época da fase da vida da pessoa, ou às vezes que a pessoa é podre mesmo também. Acho você uma falsa. Era muito problemático isso, de não poder editar. Mas o editar também é problemático. Os tweets, eles são entidades nessa rede social que elas podem ser retweetadas, que elas podem ser curtidas, e isso vai ranqueando cada vez mais. E como é uma rede social que ela fala que ela é de pequenos snippets de informação, é muito fácil hoje em dia
de duas coisas acontecerem. Da pessoa utilizar isso pro próprio benefício dela. Só que, por exemplo, um grupo... Arthur, eu sou de um grupo político A, que é contra um grupo político B. Eu falo uma coisa que pessoas do grupo político B vão achar ok e vão retweetar. Aí depois disso eu edito mudando o conteúdo para uma coisa do grupo político A, por exemplo. Automaticamente, nesse momento, eu tenho acesso a todos os seguidores do grupo político B com a minha informação. Assim que é bom, fogo no parquinho. É um problema clássico que vai acontecer, um problema enorme que vai acontecer, que é um problema muito mais comportamental, ele não é tanto de segurança da informação. Mas um outro ponto é o seguinte, como o Twitter ele é uma rede relativamente efêmera. Como assim? Não entendi. O que significa? Significa que as informações do Twitter, elas têm uma efemeridade relativa. Meio que quando você posta algo no Twitter, aquele algo ele vai ter uma sobrevida ali do tempo em que foi postado, né? E aí se for retweetado, se for com vários comentários em cima e tal, aí vai ser reavivado aquilo ali. Só que a ideia é que o quê? Se eu postei algo e ninguém interagiu, aquilo ali morre. Agora, com essa edição, você tem um problema maior. Só que eu espero que o setor de segurança do Twitter recrute muita gente nos próximos meses. Porque eles vão ter que ter uma segurança fodida, muito mais forte, para poder segurar qualquer tipo de ataque por personificação. Todos com motosserras. Agora tem um outro estágio para ele. Tem o estágio de o tweet está sendo modificado. Então, por exemplo, se eu invado uma conta de uma pessoa que é muito famosa, por exemplo, e altero tweets antigos dessa pessoa, e essa pessoa, quando recupera o acesso à conta, ou quando às vezes ela nem percebeu que foi hackeada, e utilizam isso contra ela, fica muito mais difícil de colocar. Porque aí sempre vai ter aquela dúvida. Será que foi a pessoa mesmo que editou aquilo que escreveu? Ou será que foi uma invasão que gerou aquela edição? Meteu essa. Eu sei que muita gente tá olhando assim de uma maneira muito passional, só que eu tô tentando olhar realmente do ponto de vista assim, o que isso vai impactar a tecnologia. E eu não sei se isso vai fazer a rede continuar vivendo bem. Eu acho que assim, que ela é uma rede que ela é muito fechadinha, porque ela faz bem o que ela se propõe a fazer. Mas é engraçado como o Twitter ele acaba sendo uma rede que te puxa a falar o que você pensa, né? Justamente por ser curto. Tanto é que as pessoas que se destacam nele através de conteúdo profissional, eles são formadores de opinião. Até a galera de tecnologia que se destaca no Twitter é uma galera que tem uma opinião forte e posicionada em relação a certas coisas. É uma rede que puxa muito isso. Tem os lados positivos e negativos disso, né? Mas eu acho que a partir de um determinado nível de poder socioeconômico, eu acho que, assim, essas pessoas elas deveriam ser mais supervisionadas e o poder delas mais administrado pelo resto da população. Ele levanta muito essa bandeira do defender que a pessoa diga o que quer dizer, independente do que for. Aquela frase bem clássica, né? Vou defender o direito do que você tem a dizer, né? A liberdade de expressão. Só que pra rede social isso em alguns cenários isso é bem perigoso, né? Então se você tem um conteúdo ali, quanto menos limitado, quanto menos supervisionado esse conteúdo mais você abre margem para que iniciativas não éticas também aconteçam. How to punch a Nazi. Assim, a gente pode postar besteira, mas existe, eu acho que um certo limite do que é besteira e do que é perigoso. O que vale a pena ser dito, né? Será que tudo vale a pena ser dito? Será que tem algumas coisas que são melhores que não se passem pra frente, porque de alguma maneira movimentam coisas aqui no mundo real que não são tão legais, né? Tipo, movimentam que determinados grupos sejam alvejados de certa forma, né? Eu digo isso como participante de um desses grupos, assim. Existem muitas pessoas que querem propagar determinados discursos, determinados movimentos, que agridem, eu considero gratuitamente, outro grupo de pessoas, né? E assim, será que a gente quer dar voz para essas pessoas? Essas pessoas, elas têm acesso a ferramentas que esses grupos menores não vão conseguir se defender. Hoje tem aula do professor. Eu acho que é uma questão perigosa nesse sentido. Hoje em dia você pode criar fake no Twitter à torto e à direito, mas existe uma discussão aí de identificar essas pessoas, né? De fazer com que você tenha um documento, você tem que postar um documento te identificando. Você vai poder ter múltiplas contas, aparentemente o discurso atual é esse, mas essas contas elas vão estar associadas a você como pessoa. E aí isso entra naquilo que a gente conversou numa live passada. E se essas informações chegarem pra alguém que a gente não quer que saiba? Se tiver um governo que se opõe à minha existência, esse governo assume o poder, ele tem acesso a essas informações, eles vão, enfim, ter artifícios ali pra criar um novo tipo de censura que não é aquela censura algorítmica, né? Não é a censura do o comentário foi deletado. É um outro tipo de censura, né? É muito ruim na internet você se posicionar contra algo que a maioria das pessoas gosta. E é muito bom pra você se posicionar a favor de algo que as pessoas gostam. É muito ruim pra você se posicionar a favor de algo que as pessoas não gostam. E é muito bom pra você se posicionar contra algo que as pessoas não gostam. Então a internet ela tem esse fenômeno massificado de te coibir de falar contra
algo que é majoritariamente aceito ou a favor de algo que é minoritariamente aceito, né? Isso gera um fenômeno onde as pessoas se calam. E é uma censura a outro nível, é uma censura a nível social, né? O Arthur aqui, ele traz a parte tecnológica, eu tento trazer aqui um contraponto de uma perspectiva mais sociopsicológica, né?